Sou o pastor Dieter, saúdo e desejo graça e paz a vocês que buscam a Deus com fé, confiando que Ele nos ama e que nos ajuda a superar as dificuldades. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Estes tempos de pandemia têm impactado profundamente a nossa vida. Vivemos uma situação que não conhecíamos e não sabemos como será o amanhã. Imagino que haverá transformações, mas é difícil prever, ainda não sabemos como vai ser. Neste momento tão difícil e perigoso em que milhares de vidas são perdidas para o Covid-19, cultivar e viver valores como solidariedade, empatia, respeito e compreensão são muito importantes e necessários. O bem mais precioso do ser humano é a vida, e a vida, este bem mais precioso que nós temos, está em risco. É preciso proteger este bem, a vida. Não só a minha vida, mas a vida de todos. É responsabilidade de todos o cuidado pela vida. Maria Luisa Rückert, ela trabalhou como capelã hospitalar, como pastora e professora de teologia. Ela e o seu marido, Paulo Roberto Rückert, que também é pastor, também trabalhou como professor de teologia e é psicanalista, o casal vem aproveitando o tempo de aposentados para escrever livros e mensagens frutos de suas atividades e experiências profissionais ao longo dos anos. O livro da Maria Luisa, Capelania Hospitalar e Ética do Cuidado, publicado pela editora Ultimato. E também tenho comigo a Dimensão Terapêutica dos Salmos, obra do casal Maria Luisa Rückert e Paulo Roberto Rückert, publicado pela gráfica O Lutador, de Belo Horizonte. O casal mora em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Um dos escritos que recebi da pastora Maria Luisa Rückert contempla a vida de Albert Schweitzer e dele resgata o conceito de reverência diante da vida. Você sabe o que é reverência? Conhece o valor de uma atitude reverente? Todos nós sabemos bem como se comportam as pessoas irreverentes. Normalmente chamamos as pessoas irreverentes de boca sujas, barraqueiras, zombadoras, indelicadas, grosseiras, antissociais. Eu imagino que conhecemos pessoas assim do nosso meio ou então da televisão. Mas afinal, o que é reverência? A palavra reverência significa veneração, respeito pelo que se considera sagrado. A vida é das coisas sagradas que merecem nosso total respeito. A nossa vida, as nossas relações, a natureza são coisas sagradas. O simples fato de acordarmos todos os dias se revela como um ato profundamente sagrado. Eu quero ler a vocês a mensagem da pastora Maria Luisa Rückert, Reverência diante da vida. No dia 14 de janeiro de 1875,
nasceu Albert Schweitzer, teólogo, médico, filósofo, músico, missionário e ganhador do Prêmio Nobel da Paz do ano de 1954. Albert Schweitzer foi também um excelente organista, grande admirador e intérprete de Bach. Na prática da medicina, os seus métodos de cura levaram em consideração principalmente a sintonia corpo e alma das pessoas. Schweitzer, que foi morar entre os nativos das matas virgens africanas, respeitava a maneira de ser de seus pacientes, quando tratava deles como médico. Construiu um hospital em Lambarene, África Equatorial, onde se empenhou para combater a doença do sono, problemas cardíacos e a lepra. Ao redor do hospital, construiu uma aldeia para hospedar os familiares dos seus pacientes, pois estava convicto de que a sua recuperação seria mais rápida estando seus familiares por perto. Muitos colegas médicos europeus não conseguiram entender essa dimensão profundamente humana da prática médica de Albert Schweitzer. Além de se destacar como médico, Schweitzer também marcou presença na reflexão teológica. Na época de Schweitzer, os teólogos estavam empenhados em reconstituir a biografia de Jesus de Nazaré. Para termos uma ideia, o teólogo David Strauss escreveu A Vida de Jesus, em 1835, uma obra com 1480 páginas. Schweitzer destacou-se como teólogo, pesquisando as biografias de Jesus, escritas na época. Ele percebeu que essas biografias não levaram em consideração o contexto judaico de Jesus. Os teólogos tentaram transformar Jesus em um alemão do século XIX. Schweitzer concluiu que a realidade europeia está muito distante da mensagem de Jesus. Escreveu a obra História da Pesquisa sobre a Vida de Jesus e constatou que o reino de Deus não deve ser interpretado apenas a partir da moralidade, mas trata-se de um conceito escatológico. Seu cumprimento está reservado para o final dos tempos. Jesus não deve ser reduzido ao mestre de moral, pois ele era o enviado de Deus com uma atuação profética de cunho apocalíptico. O dogma cristológico elaborado pelos concílios eclesiásticos obstruiu a compreensão da vida histórica real de Jesus. A obra de Schweitzer tornou-se um divisor de águas na história da teologia. A partir de então, os teólogos tornaram-se mais cautelosos em elaborar uma biografia de Jesus. A grandeza de Schweitzer e o mistério de sua vida residem num ponto que deveria ser natural para todos nós: a reverência diante da vida. Cada ser humano participa do mistério da vida. Por isso, a reverência diante da vida deveria estar presente no coração das pessoas, no coração de cada pessoa. Albert Schweitzer não só discursou sobre a reverência diante da vida, ele a viveu em seus contatos com pessoas, animais e plantas. Se Albert Schweitzer se tornou um modelo, principalmente para os jovens europeus e africanos,
Então, isso se deve à sua autenticidade. Crianças e jovens têm uma sensibilidade muito aguçada para perceber se as palavras do adulto são meras frases ou se elas são respaldadas por sua vida. Em Albert Schweitzer, as pessoas puderam experimentar como é bom e significativo poder confiar em alguém. 2 fatores muito simples resumem a grandeza e o mistério de Albert Schweitzer: reverência diante da vida e autenticidade, ou seja, viver o que se prega, viver o discurso. O Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, no Rio de Janeiro, é uma justa homenagem a quem sempre usou de reverência perante a vida. E a pastora Maria Luísa conclui sua mensagem desejando: possa a vida de Albert Schweitzer servir de exemplo para todos nós neste momento histórico atual. Obrigado por sua mensagem, pastora Maria Luísa. A reverência diante da vida é uma atitude. Curvar-se diante da vida que é sagrada. Deus cria e sustenta a vida. E Ele nos propõe cuidar da vida, proteger a vida, fortalecer a vida. E isso pode ser aprendido, e eu acredito que era a isto que a comunidade do apóstolo Pedro se referia quando registrou estas palavras. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Uma palavra, uma passagem da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 9. Querida irmã, querido irmão, hoje receba a minha reverência sagrada por sua preciosa vida. Que a reverência da vida esteja em nossos corações, que por nossas palavras e atitudes a vida possa ser mais forte, a vida possa vencer. Que a luz de Cristo brilhe sobre ti e te envolva em amor, e que o seu poder te venha proteger sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê a paz. Amém.